muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Finanças para Dois. Meu nome é Ricardo Ferelli, eu sou planejador financeiro para casais e eu trago aqui conhecimento financeiro para você melhorar a sua vida financeira, organizar suas finanças, para ter mais tempo de qualidade com a sua família, com mais investimentos e sem dívidas. E o episódio de hoje ele é um episódio especial, ele é uma gravação que eu fiz de uma live falando sobre todos os aprendizados que eu tive com o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse livro é um best-seller, talvez um dos livros mais vendidos sobre finanças aqui no Brasil, e ele traz muitas informações, muitos aprendizados para a gente conseguir melhorar a nossa vida financeira em casal, e tudo que a gente vai ouvir aqui e assistir durante esse episódio, vocês podem ter acesso também no livro, que eu recomendo 100%. Se vocês quiserem comprar o livro, eu vou deixar o link aqui para vocês irem direto e já comprarem o livro. Eu acho que é uma leitura muito agradável e muito boa de ser feita em um casal, né? A gente consegue avaliar tanto a personalidade financeira, consegue entender como que o outro se comporta com o dinheiro, consegue entender diferentes momentos de vida, o que a gente precisa fazer. Então, ele é um ótimo meio de você começar a olhar esse assunto de finanças, e por isso que ele tem tanto sucesso, e eu decidi gravar esse episódio aqui para vocês. Então, vamos começar com o episódio. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixem uma avaliação desse podcast lá no iTunes, que eu vou adorar saber como que tem sido todo esse processo de vocês conhecerem mais sobre as finanças. Boa noite, pessoal. Vou falar hoje sobre todos os ensinamentos que eu tive com esse livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E eu vou começar pontualmente às 8 horas da noite, então falta um minuto. Daqui a pouco eu começo a falar. Então, já são 8 horas da noite. Vamos começar a falar aqui sobre todos os ensinamentos. A Ju Sayur também entrou. Boa noite para todo mundo. Vamos começar? Toda vez que a gente encontra alguém falando sobre finanças pessoais e falando sobre as dicas de finanças pessoais, orientações de finanças pessoais, quando a gente é casado, e eu encontro isso muito no meu trabalho, pessoas acham que não funciona para elas, porque existe a outra pessoa. Como que eu vou conseguir, boa noite, como que eu vou conseguir aplicar todos esses ensinamentos que eu tenho na minha família, se o outro tem um comportamento compulsivo, se o outro impossibilita qualquer chance da gente poupar para o futuro, né? Então, hoje eu vou desmistificar tudo isso e a gente vai aprender um pouco mais sobre como se organizar financeiramente num casal. E a gente sabe, todo mundo que é casado sabe, que conversar sobre dinheiro não é uma coisa fácil, né? E isso, desde o começo, a gente é criado desse jeito, né? Ele é um pouco de um tabu para a gente conversar. Então, falo parabéns para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo e essa live, porque só de estar aqui já é um grande passo para melhorar o seu relacionamento e o seu futuro da sua família com as finanças, né? Então, vamos lá. Todas as pessoas casadas já tiveram algum problema do relacionamento, né, por causa de dinheiro, né, seja por excesso ou seja pela falta do dinheiro. Um exemplo disso é quando a gente fala que o outro está gastando em excesso, ou ele gasta e reclama dos desperdícios que está tendo com o dinheiro suado, que está tendo da família, e o outro fala que o parceiro ele é mão de vaca, ou ele é rígido demais nos controles financeiros da família, né? E aí, com isso que começam os conflitos. Ou a gente tem uma pessoa que gasta muito, ou a gente tem uma pessoa que gasta pouco. E esses dois extremos também se conflitam, né? E o que acontece é que quando a gente para de conversar com o parceiro e a gente vai resolvendo as coisas sozinhos, uma hora a bomba estoura. E aí a briga se torna inevitável, ou a gente para de falar, porque só dá briga, chega final do mês, as contas chegam e a gente não vamos conversar, né? Porque a gente não fala mais sobre o assunto. Fica um assunto proibido na família. Então, eu queria voltar um pouco do tempo, do nosso tempo, quando o relacionamento começou lá no namoro,
e lembrar um pouco essa época que tudo é lindo, a gente está se conhecendo, a gente está se descobrindo, né? A gente é mais jovem também, e vai passando o tempo e as novidades vão ficando menores, né? As novidades do outro começam a ficar menores e a gente vai se acostumando, vai se relacionando melhor e vai se sabendo como que o outro já se comporta, e algumas coisas a gente já pode conversar mais tranquilo, algumas coisas a gente já sabe que vão se tornando assuntos proibidos, né? E é importante falar que o namoro, ele não termina no começo da vida 2, né? Quando a gente se casa, o namoro não termina, né? Mas a vida 2 começa no namoro, né? Porque é desde lá que a gente deve se acostumar a falar sobre dinheiro, né? E se a gente não está acostumado a falar sobre dinheiro, hoje é o melhor dia para falar sobre isso. Então, se você estiver assistindo sozinho ou sozinha, e seu marido, sua mulher está lá em outro lugar da casa, chama ele para assistir junto, né? Para a gente conversar hoje e abrir esse espaço na família de vocês. E lá no namoro, as primeiras conversas devem começar, né? No restaurante, por exemplo, quem que paga a conta? Essa provavelmente é a primeira conversa de dinheiro que a gente tem. E depois vai passando o tempo, e a gente tem algumas surpresas, né, boas e ruins, mas, por exemplo, não adianta nada a gente poupar 50% do nosso salário, por exemplo, se o marido, se o nosso marido, se a nossa esposa gasta 50% do salário, né? A gente não tem um equilíbrio nessas contas, né? E se a gente não sabe o que o outro está fazendo, a gente também não consegue tomar melhores decisões, né? Se um está cheio de dívida e o outro está poupando excessivamente. Então, um acaba se culpando porque não consegue realizar as coisas que ele quer porque o outro gasta demais, né? E a gente sempre coloca a culpa no outro. Eu sempre falo que a mudança começa em nós, né? A gente vai melhorando cada vez mais e aprendendo a tratar as nossas dificuldades, né? E conversando é a melhor maneira. Então eu queria pedir uma interação de vocês para todo mundo que está assistindo aqui. Se você está assistindo ao vivo, comenta aqui embaixo. E eu vou fazer uma pergunta muito simples, né? Mas às vezes ela é muito difícil de responder. Por que você junta dinheiro? Ou por que você juntaria dinheiro e começaria a enriquecer se você pode aproveitar o presente, né? A Sônia Baldini entrou, boa noite. Então eu vou repetir a pergunta. Por que juntar dinheiro e enriquecer se eu posso aproveitar o presente, né? Eu vou dar alguns minutos, algum tempinho para vocês responderem aqui, comentarem aqui embaixo, né? E por mais que pareça fácil, né, muita gente não consegue responder essa pergunta. Para mim, eu junto dinheiro para poder ter liberdade de escolhas, para poder ser livre financeiramente e poder continuar trabalhando com o que eu gosto e fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora e atendendo meus clientes, né, e ajudando as famílias a se organizar financeiramente. E poder estar com a minha família mais tempo, ter mais realização na minha vida, né? E essa é a minha motivação para poder poupar e investir, né? E qual que é a sua? Então comenta aqui embaixo. Se você estiver assistindo a gravação, manda uma mensagem para mim e eu vou estar totalmente disponível para conversar com vocês. E quando a gente fala sobre conversa na família e conversa com o nosso parceiro, nossa parceira, a gente tem que entender como que o outro se comporta. Aqui a Sônia mandou: esperamos ter um futuro tranquilo. A Ju Sayur, para poder aproveitar o futuro e fazer as minhas escolhas. Muito legal. A Ingrid Menezes, porque os frutos do futuro serão melhores do que os frutos do presente. E aí a gente tem que aprender a ponderar, né, o que a gente vai deixar de frutos para o futuro e o que a gente pode comer agora, os frutos que já estão ali prontos para a gente comer, né, para não viver só o futuro e não viver só o presente também. A gente tem que achar esse meio termo, né? Mas legal, muito legal a contribuição de vocês. Quando a gente conversa na família, a gente tem que pensar como que o outro se comporta e como que o outro trata as finanças. Quando eu fiz essa pergunta para vocês, essa é uma pergunta que você pode fazer para o seu parceiro para começar a conversa sobre dinheiro, né? E a partir daí, a gente vai começar a... Desculpa, eu estava com coisa ligada aqui, agora já está melhor. Então, a partir daí que a gente vai começar a entender melhor o outro, né? A conversa sobre dinheiro começa quando a gente fala de sonhos, quando a gente fala de objetivos e quando a gente fala sobre futuro, né? E como aproveitar um pouco do que a Ingrid falou, como que aproveitar e colher os frutos no futuro do que só comer no presente, né?
Então, como que fazer essa ponderação? A gente sempre ouve de várias pessoas e avós, e é uma frase famosa que a gente fala: trate os outros como você gostaria de ser tratado. E quando eu casei, eu vi que essa é uma frase totalmente errada. Porque nós somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, a gente veio de famílias diferentes, criações diferentes, e a gente tem que ser tratado diferente. A gente tem que ser tratado como a gente gosta de ser tratado, né? E não como o outro gosta de ser tratado, né? Eu não vou tratar o outro como eu gosto de ser tratado. Eu vou tratar o outro como ele gosta de ser tratado, né? Às vezes eu gosto que a minha esposa me ajude com alguma tarefa de casa ou com alguma solução que a gente precisa, né? Alguma tarefa que a gente precisa fazer, e ela gosta mais de um tempo de qualidade, uma conversa, chegar no final do dia e perguntar: como foi seu dia? Né? Que para mim é uma coisa que é boa, interessante, mas não é uma das minhas prioridades, né? Então, como achar isso dentro do casal, né? Entendendo o outro e sabendo que o outro gosta, a gente consegue conversar muito melhor, né? Sem colocar os nossos medos e as nossas vontades para que o outro faça. E aí eu pergunto, né? Será que se a gente trata nossos parceiros dessa forma, como eles devessem ter as mesmas escolhas que a gente quer ter, né? E só conversar também não resolve, né? A gente tem que aprender a falar sobre os problemas e agir, né, também. E conhecendo o outro, a gente consegue agir de uma melhor forma. Eu conheço gente que faz muita viagem, conheço gente que se diverte muito e acaba tendo que como que a gente vai fazer durante a viagem, como que cada um gosta mais de museu, o outro gosta mais de ir para o parque, né? Então, como que a gente vai ponderar isso, né? E todas as escolhas que a gente faz, a gente consegue ponderar isso de uma melhor forma, né? A MM Cosméticos colocou: poupar no presente traz tranquilidade no futuro. Muito bom, exatamente isso, né? A gente poder poupar no presente, né? E não viver como se não houvesse amanhã, porque o amanhã pode chegar. Nosso plano pode dar errado, né? E o amanhã pode chegar. E a melhor maneira de você diminuir o risco de ter problema no seu relacionamento, né, principalmente falando de finanças, que é o assunto que eu estou aqui para conversar com vocês, é uma coisa que eu vi no livro e que eu achei muito interessante quando eu fui conversar com a minha esposa para a gente discutir qual que é o nosso perfil financeiro, como que a gente se comporta com relação às finanças, né? E aí eu vou perguntar de novo para vocês interagirem aqui comigo e vocês comentarem qual que é o perfil financeiro de vocês. Eu vou ler aqui alguns, né, os 5 perfis que tem, e vocês vão escrever o que vocês acham que mais funciona para vocês. Vamos lá? O primeiro é o poupador. São os famosos tio Patinhas. Eles têm muita disciplina para economizar e pensam mais no futuro. Quem aqui que está assistindo a live é poupador? Ou quem está assistindo esse vídeo gravado também, manda uma mensagem para mim, um DM para mim, que eu vou estar aberto para conversar com vocês. Quem que é o gastador? Né? É a turma do é importante viver o bem hoje. Acaba não pensando muito no futuro, como algumas pessoas falaram, e acaba vivendo mais o hoje, né? Quem aí se identifica como um gastador? Quem aí se identifica como um descontrolado? Que a cada mês parece que o dinheiro dura menos, né? E nunca é suficiente para terminar o mês. É o famoso, né? O meu mês é maior do que o meu salário. Quem aí se identifica como um descontrolado? Tem os desligados, que eles poupam o que sobra, e quando sobra, né? E não conseguem traçar objetivos, não conseguem traçar e ver uma linha no futuro, né? Quem aí se identifica como um desligado? E o financista. Eles são rigorosos no controle e com o propósito de economizar, gostam de planilhas, gostam de controles, geralmente são os chatos da família que ficam cobrando como fazer, como não fazer, olhando, às vezes até minúcias ali das contas para tentar achar a melhor forma de se organizar. Quem aí se identifica como um financista? Comenta aqui abaixo. E o legal é que, independente do perfil que você se identifica mais, eu vou repetir aqui, é o poupador, gastador, descontrolado, os desligados e financistas. A MM Cosmético, você é qual? Falou, sou eu. A Sônia, desligada. A Ju, a poupadora. Legal.
Tem algum financista aí? Talvez o pessoal da Foquemos, meus amigos. A Ju falou, sou a poupadora. Legal, pessoal. Muito boa a interação de vocês. E independente do perfil que vocês tenham, a boa notícia é que todo mundo pode alcançar a independência financeira, né? Todo mundo pode crescer e todo mundo pode juntar dinheiro, né? Basta você seguir algumas regras e sabendo que vocês são dessa forma e se comportam dessa forma, vocês conseguem usar isso a seu favor, né? E sabendo como que o outro se comporta também, vocês também conseguem usar isso a seu favor, né? O pessoal, a Denise, neuropsicopedagoga, falou, passamos de descontrolados a financistas. Legal. A MM Cosmético, financista, Foquemos, sim. Provavelmente financistas também. A Ingrid, finanças. Legal, pessoal. E aí a gente segue todas as dicas e orientações que a gente encontra, seja em livros de finanças pessoais, em lives como essa, né? Contratando um consultor financeiro para, caso você tenha muita dificuldade, para começar essa organização também, né? A MM falou, mas minha esposa é gastadeira. Sabendo isso, como que você, como financista, talvez você tenha um controle melhor, aí sabendo que talvez você possa passar por chato, né? Muito provavelmente, em alguns momentos, como está no livro, inclusive. E como você consegue fazer isso para fazer com que a sua esposa, que é uma gastadora, ela possa gastar do jeito que ela quiser, com algum limite, né? E o limite tanto para você quanto para ela. Talvez você tenha problemas para gastar o dinheiro, né? Não queira gastar dinheiro, e ela tenha muita facilidade para gastar. E aí o livro ele fala uma coisa muito interessante, né? Que existem 3 tipos de casal, né? E aí, de novo, eu vou perguntar para vocês interagirem aqui comigo. Qual tipo de casal que vocês acham que vocês são? A todo vapor, que é aquele que tem investimentos, tem reserva para imprevistos, o plano para que a reserva aumente lá todo mês está focado e está acontecendo, né? Um puxa o outro, provavelmente se tem 2 perfis conflitantes aí, né? Tem algumas dívidas, ou não, né? Mas apesar de não terem reservas suficientes, trilham um caminho mais tranquilizador do que o último, que é o um tropeça no outro. Quando o conflito está acontecendo ali, né? É uma bomba relógio. Então, tá cheio de dívidas, tem um padrão de vida muito mais alto do que consegue bancar, né? Frutos de decisões passadas muito ruins, e dificilmente eles estão tranquilos, a gente briga todo final de mês, briga e não tem nenhuma reserva, então como fazer isso, né? Como se organizar? Então, sabendo se você é o casal a todo vapor, o casal um puxa o outro, ou o casal um tropeça no outro, você já consegue saber como mudar, né? A Ana falou que o livro foi o presente que deu para o marido, o melhor presente, legal. Estão a todo vapor, muito bom, parabéns. Depois me manda uma mensagem contando um pouco da sua história, que a gente pode conversar um pouco melhor, né? A Ju aqui falou, um puxa o outro, que é bom também. Se um puxa o outro, como fazer para que o outro venha, né? Essa é também uma dificuldade, né? E aí existem 3 pontos chaves quando a gente fala de construção de patrimônio num casal, né? Principalmente quando a gente fala sobre como se organizar de casal, que eu falei no começo, quando a gente está sozinho, a gente acha que as dicas e as orientações financeiras não funcionam para a gente, porque existe o outro, né? Mas quando existe uma conversa, e essa conversa é coesa e é boa, a gente consegue se planejar, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é construam sonhos e planos em comum, né? Então, você tendo esses sonhos em comum, o que a gente quer conquistar? O que a gente quer fazer, né? E quando a gente começa a conquistar essas coisas, talvez muita gente pensa e coloca um sonho em conjunto, por exemplo, comprar uma casa. Talvez uma casa seja algo muito grande, né? E ter só esse sonho, não só esse sonho, mas ter este sonho como o sonho, a gente fica muito tempo para conseguir conquistar, né? Seja, se a gente entrar num financiamento, ele vai demorar um tempo até essa casa ser realmente nossa, enquanto isso ela é do banco, né?
E se a gente está juntando dinheiro para ela acontecer e a gente pagar à vista, esse tempo pode demorar. Então, alguns sonhos intermediários, né, uma viagem, um jantar num restaurante mais caro aí da sua cidade, não sei se tem alguém que está de fora de São Paulo, né, que eu estou aqui em São Paulo. Então, alguns sonhos intermediários também é bom. E muita gente acha que não consegue alcançar o que deseja, né? E às vezes é por nossa facilidade de nos colocar em segundo plano, né? A gente faz isso com alimentação, com sono, né? Com amor, com as nossas finanças. Por que a gente não faria isso? Né? Se a gente foca muito no trabalho e esquece da nossa vida. Né? Hoje eu postei alguns stories hoje durante o dia falando sobre felicidade. E felicidade ele é uma ponderação entre prazer e propósito. Né? Se a gente tem muito propósito, se a gente está trabalhando bastante, realizando bastante coisas em propósitos, mas não tem tanto prazer, a nossa felicidade, a nossa percepção de felicidade acaba sendo um pouco menor também. Né? A Ingrid de Aracaju, do Sergipe, de longe, legal, muito bom. Olá. E aí eu sempre falo, né, ter planos em comuns e também ter planos individuais. Porque para a gente não esquecer que a gente existe. Né? A gente não só fazer sonhos em conjuntos, vamos levar, fazer uma viagem com a família inteira e vamos todo ano viajar com a família inteira e o nós. Né? Como que fica? O nós, casal, né? Como que fica? E o eu, né? Como marido, como esposa, como que a gente fica também. E essas 4 entidades que eu gosto de falar, tem que ser levadas em consideração, né? Que é o eu, o ela, ou ele, né? O nós e todos nós, né? O casal e o todos nós é junto com a família, filhos e etc. A Ana da Flórida, dos Estados Unidos, legal. Primeiro ponto, tenham sonhos em comum. Esse já é um primeiro passo para já começar a conversa de casal, né? E a conversa sobre dinheiro. O segundo ponto é ter uma disciplina com relação às finanças e aos investimentos, né? Ao pagamento das contas e aos investimentos. A gente é o famoso pague-se primeiro, né? O pague-se primeiro não é eu vou gastar como se não houvesse amanhã, eu vou guardar para o futuro, porque eu tenho sonhos a realizar e eu vou conseguir alcançar mais do que eu consigo. Né? E é importante falar que o dinheiro ele não trará felicidade se você não souber o que é felicidade. Né? E o que é felicidade para você. E aí hoje eu postei também uma pergunta, o que é felicidade para você. A outra coisa é celebrem as conquistas. Tudo que vocês conquistarem no meio do caminho, celebrem. Né? Tem muita gente que celebra só quando alcança alguma coisa muito grande, mas as pequenas coisas também são importantes para a gente celebrar e para a gente entender como que fica, né? E isso vai dar motivação para a gente continuar, isso vai dar motivação para a gente partir para o próximo, e o próximo sonho, e agora? Quando você começa a conquistar sonhos, você fica eufórico para você conquistar o próximo, você vai assim, de vento em popa, né? Então, celebrem essas conquistas. E aí, o que fazer quando os conflitos acontecem no relacionamento, né? Principalmente quando o dinheiro é conquistado e o que a gente vai fazer com ele. Né? Um quer aumentar o padrão de vida, né? O outro quer guardar excessivamente. Como que a gente consegue fazer com que os dois tenham uma ponderação, né? O que quer aumentar o padrão de vida, o casal, né, que quer aumentar o padrão de vida, depois de um tempo começa a perceber os erros que cometeram, porque para manter aquele padrão já começa a ficar caro, já começa a ficar difícil, né? E quando você tem que diminuir um padrão de vida, seja por uma diminuição de renda, ou seja por algum problema externo, né, que aconteceu uma fatalidade, alguma coisa, diminuir padrão de vida é muito difícil. Né? E aí muitas vezes acaba até em separação, porque você começa a brigar, porque a gente tem que cortar gasto, a gente tem que cortar coisa. Né? E isso não é legal, né? Ninguém quer cortar o cafezinho, né? Ou cortar as coisas que dão prazer, né, pra gente no dia a dia. E o outro quer poupar excessivamente. Também é um problema, porque a gente acaba não vivendo hoje.
né? E quando o futuro chega, eles percebem que poderiam ter aproveitado muito mais, né? Fala assim, olha, a gente juntou tanto dinheiro e agora a gente não tem saúde para fazer aquela viagem que a gente estava se planejando, né? Vamos supor, vamos fazer uma volta ao mundo, demora bastante tempo para fazer essa volta, para juntar o dinheiro para conseguir fazer essa volta ao mundo, e aí acontece alguma coisa, né? Será que não dá para ir fazer alguns testes, algumas viagens menores, para também se acostumando com a ideia de ir viajando, né? E de ir se aproveitando e se conhecendo como casal também? A Moniza Correia perguntou, é necessário unificar as rendas ou dá para cada um administrar a sua? Essa é uma pergunta que eu não gosto muito de responder depende, mas ela depende. Porque tem casal que se organiza muito bem tendo as contas separadas e tem casal que se organiza muito bem com as contas juntas, né? Eu sempre falo que no mundo ideal a gente vai ter uma conta conjunta que vai estar lá todos os gastos da casa, os salários vão cair ali e tudo vai ficar lá, né? E a gente vai ter contas individuais para cada um gastar com o que quiser, né? Porque aí o seu companheiro não vai reclamar porque você está querendo comprar alguma coisa e você não vai precisar reclamar porque ele está querendo comprar alguma coisa para ele, né? Esse dinheiro já está separado, esse dinheiro já é dele, esse dinheiro já é seu. Então vocês conseguem se organizar melhor, tá? Mas aí vai muito de caso a caso. Se você quiser me contar um pouco mais, manda um DM para mim, um e-mail, que eu posso te ajudar um pouco mais nessa dúvida, tá? Mas, em via de regra, é mais ou menos isso que seria o ideal, né? O mais comum, na verdade. E aí, o ponto-chave é achar esse equilíbrio entre guardar dinheiro e gastar com hoje, né? Que a gente vai, o ideal a gente vai poupar, né? Para o casal e vai poupar para a gente realizar os sonhos em comum e os sonhos individuais. E aí eu queria fazer uma pergunta, um momento de interação aqui, mais um. Qual de vocês é o mais organizado financeiramente? Né? Ou os dois são desorganizados ou os dois são organizados, né? Me conta um pouco se é você que é o mais organizado ou se é o outro que é mais organizado, né? E aí a gente continua a conversa. E aí, voltando um pouco para a época de namoro, é antes de casar que a gente aprende que a gente deve aprender a organizar as finanças, né? Porque quando a gente junta, acaba ficando mais difícil, mesmo. Porque existe o outro, como eu acabei de comentar, o outro tem um outro perfil, tem outros sonhos, e a gente quer ir direto para vamos organizar tudo junto, né? E a gente não olhou para a gente primeiro, né? Não se olhou primeiro para poder se organizar e depois vir para o casal, né? Quando já está no casal, aí é sentar numa conversa, entender o comportamento de cada um, o que cada um quer conquistar, o que cada um quer comprar, as contas que tem hoje e conseguir se organizar. Mas sempre começando com sonhos. Eu sempre falo que uma conversa de dinheiro, ela começa com sonhos, ela começa com objetivos. Porque senão não vale a pena a gente fazer uma planilha financeira. Ninguém quer fazer uma planilha financeira sábado à noite. Então, para que a gente vai fazer isso se a gente vai cortar gasto? Se ela vai funcionar só para a gente cortar o nosso lazer ou para a gente se culpar das nossas escolhas, né? Se a gente começa a pensar sobre o objetivo, ela fica mais fácil de ser construída. O pessoal da Foquemos aqui falou que nós dois somos organizados. A Moniza falou que eu sou mais organizada, porém estamos numa fase em que os dois estão tropeçando. Me conta um pouco mais sobre isso. E a Ana falou, ambos somos organizados. Legal, me conta um pouco mais sobre me dá um exemplo de como que vocês estão se organizando e como que vocês não estão se organizando no momento aí, né? A Ingrid falou, ele é mais organizado, legal. Por que ele é mais organizado? E você? Né? Os dois são organizados ou não? Então, me explica um pouco mais e vamos conversar. E aí, para finalizar aqui a nossa conversa, né, já estamos quase nos finalmente, eu vou falar um pouco sobre e depois, né? A gente se organizou, a gente conseguiu os sonhos, a gente conseguiu se organizar, a gente tem um plano para juntar dinheiro, e a pergunta que sempre me fazem é, tá, legal, e depois, né? O que eu faço? Já paguei minhas dívidas, minhas contas estão pagas em dia, estou juntando dinheiro, minha carteira de investimentos está legal, e o que eu faço, né? Todo mundo já ouviu falar a famosa frase que é melhor aproveitar o presente, que o futuro a Deus pertence, né? Ou se eu morrer amanhã.
E eu acho que é uma ótima pergunta. Mas eu sempre pergunto de uma outra forma, e se esse plano der errado? Né? E se a gente viver até os 120 anos? Hoje na medicina, a gente sabe de estudos, se fala que a gente vai viver até 116 anos. E a pessoa que vai viver mais de 120 anos já nasceu. Né? Então, e se o nosso plano der errado e a gente ficar nessa terra um pouco mais de tempo do que a gente está planejando ou do que o nosso dinheiro consegue gastar? Então, é por isso que a gente busca a independência financeira. E aí eu volto à pergunta lá do começo. Por que que você juntaria dinheiro e enriqueceria se você pode aproveitar o presente? Né? É exatamente para isso. Para você conseguir viver melhor no hoje e no depois. E aí o que as pessoas perguntam, né? Tá, legal, e aí quanto que a gente vai poupar por mês? A gente tem os objetivos, a gente está poupando, mas não sabe se é suficiente e como que a gente vai conseguir se organizar. Existem duas formas principais, tá? A primeira forma é você definir um valor mensal. Você vai definir, vai colocar quanto que você precisa para conquistar um objetivo, vai dividir pelos meses e vai guardar aquele tanto. Né? Se for um prazo mais longo, de 5, 10 anos, aí você começa a considerar também os juros. Né? A partir de 2 anos, você começa a considerar também os juros para conquistar esse objetivo, e aí ele vai te ajudar também a alcançar melhor. Né? E quando você usa esse método de você dividir pelo valor e chegar num valor mensal, você acaba tendo que corrigir esse valor pela inflação, né? E você olha o orçamento de uma maneira que é aonde que eu tenho que cortar para poder fazer caber essa parcela, ou o que eu tenho que ganhar a mais para poder fazer aquela parcela. Né? Todo mundo que casou e fez uma festa de casamento, provavelmente foi um gasto muito maior do que você estava imaginando, e conseguiram pagar. Né? Aos trancos e barrancos, em muitos casos, mas conseguiram pagar. O que vocês fizeram lá? Né? O objetivo era tão claro, que a meta estava tão clara, que você conseguiu se organizar, conseguiu poupar, foi arranjar mais dinheiro, seja trabalhando mais, fazendo hora extra no trabalho, ou arranjando um trabalho num segundo período, para poder juntar o dinheiro para poder pagar essa festa. Né? E por que não, nos outros sonhos, a gente deixa de fazer isso? Né? Não que a gente tenha que se esforçar para conseguir tudo, mas é fazer caber todos os nossos objetivos com relação à renda que a gente recebe também. Deixa eu ler aqui a Ana falou, depois de muitas cabeçadas, os livros e experiências fez com que a gente conseguisse essa organização em ter as contas pagas antecipadamente e guardar dinheiro. 10 anos de tropeço e cada vez buscando mais. Muito legal. 10 anos de tropeços. Às vezes leva tempo mesmo, né? Muito bom. A Moniza falou, 2 situações mexeram nas finanças de casa, a redução de renda e o nascimento de bebê, necessitando se reorganizar. É verdade. Qualquer mudança de vida drástica, né, que acontece na nossa vida, acaba dando uma mexida, né, acaba dando uma... E agora? Né, o que a gente vai fazer? Então, redução de renda não adianta. É buscar voltar essa renda, como fazer isso, né? E enquanto não consegue fazer isso, tem que ter uma redução dos gastos, não adianta. É uma situação muito difícil, mas tem solução e tem luz no fim do túnel. Né? E o nascimento do bebê também. Né? Você vai se organizar e aí, às vezes, como adequar essa nova pessoa que entrou na nossa vida nesse orçamento que já existia. Né? Legal. Então, o primeiro método para você poupar dinheiro todo mês é guardar um valor mensal, e o outro método seria um percentual da renda. Então, a gente vai definir um percentual da nossa renda, um percentual no começo, se hoje vocês não guardam dinheiro, um percentual crescente, então começa com, seja 1%, aí vai aumentando 2%, 3%, até chegar num valor que seja um dinheiro para vocês conseguirem poupar para o futuro, né? E que vocês fiquem tranquilos, e aí sempre olhando e voltando para a questão dos sonhos e objetivos, para poder fazer esse dinheiro, esse esforço de poupança ser muito mais interessante e muito mais gratificante do que se a gente simplesmente cortar porque a gente teve um problema. Né? Não esperar chegar o problema para poder
cortar. E a gente pensar nos sonhos, que fica muito melhor. E aí eu queria falar um pouquinho sobre comprar a casa, né? Quando que um casal deveria comprar a casa e quando que ele deveria comprar ou alugar uma casa. Esse é um assunto que vai ficar para uma outra live, porque ele é muito polêmico. Eu só vou deixar alguns insights e alguns ensinamentos que eu tive, não só com esse livro, mas com a minha experiência e os clientes que eu atendo na minha consultoria também, que eu vejo muito casais jovens, né, que eles casam, né, e já querendo comprar um imóvel, né? E geralmente esse imóvel ele é de maior, ele é de um padrão maior do que o que aquela nova família, jovem família, consegue arcar. Principalmente porque, já que a gente vai comprar, vamos comprar um de 3/4, porque a gente está querendo ter pelo menos 2 filhos. Então, mas os filhos vão vir daqui a 5, 6, 7 anos, né? Às vezes. Mas a gente vai comprar um apartamento de 3/4 agora. Então, a palavra de ordem aqui é flexibilidade, né? Quando a gente é jovem e a gente está no começo da carreira, ou em fase crescente na carreira, eu sempre falo que a gente precisa ter flexibilidade, que é o que o aluguel traz, né? Tive um casal de clientes que estavam querendo mudar de país e tal, e receberam uma proposta para ir para a Irlanda e tem um imóvel. E aí como que fica essa dificuldade? Vende, não vende, aluga, estou indo para outro país e eu tenho alguma coisa que está me prendendo aqui, né? Então, se o plano é vamos ter uma mudança de vida, seja mudar de país, ter um bebê, se você mudar de emprego no meio do caminho, vamos supor que você acha um emprego que vai te pagar 10, 20, 30% a mais e ele está do outro lado da cidade. O aluguel vai te dar essa flexibilidade para você conseguir fazer essa mudança muito mais fácil, né? Então, essa é a questão que eu queria deixar para vocês, né? E tem muita gente que fala, e se eu perder o emprego? Pelo menos eu tenho um teto para morar. E eu acho que isso é um pouco acaba ficando um pouco sem sentido. Porque se esse imóvel está financiado, você não tem renda, perdeu o emprego, como que você vai conseguir pagar esse financiamento? Como que você vai pagar a parcela? Vai correr o risco de perder esse imóvel. Se não pagar 3 parcelas, perdeu o imóvel, né? Ou perdeu o emprego, o apartamento está quitado e todo o seu dinheiro está nesse apartamento. Como é que você vai manter esse imóvel, né? Pagar condomínio, pagar todas as outras contas, né? Então, sempre tem que ter uma ponderação. Eu não sou contra comprar e alugar, como eu disse, eu vou fazer, com certeza vou fazer alguma outra live falando sobre comprar e alugar, porque tem muito mais pontos do que isso. Eu só queria deixar a reflexão sobre a flexibilidade que você tem no aluguel, né? Que você não tem numa casa, por exemplo, né? Então, para tomar uma decisão, e provavelmente o bem de maior valor que a gente vai comprar, ou o primeiro bem de maior valor que a gente vai comprar na nossa vida, vamos tomar uma decisão certa, né, e bem pensada, para não ter problemas no futuro, né? Tem muita gente que comprou uma casa financiada, no meio do caminho um dos dois perdeu o emprego, e aí como é que fica, né? Então é isso. E para terminar, o livro ainda fala sobre como se organizar quando se tem um filho, e como dar mesada, como se planejar para ter um filho também. Eu vou fazer uma live sobre isso. Se é conta conjunta ou separada, eu vou fazer uma outra live também sobre isso, né? Como se organizar no tático ali, no dia a dia do casal. E em casos de herança, o que fazer, e em caso de deixar herança também, né? E muitos ensinamentos práticos para você investir, para você aonde guardar seu dinheiro, como montar uma carteira de investimentos, e as reflexões e os ensinamentos principais que eu deixo aqui para vocês. Pague-se primeiro. Então, pague-se primeiro significa eu vou guardar dinheiro para o meu eu futuro, né? Para eu poder conquistar meus objetivos, conquistar mais do que eu estou fazendo hoje, né? E diversifique esses investimentos. Que a gente estava falando da casa. Se todo o meu patrimônio estiver numa casa, num imóvel que não tem liquidez, eu não consigo ter esse dinheiro rápido em caso de uma emergência, eu vou ter que recorrer ao crédito. E aí eu vou entrar num empréstimo, num cartão de crédito, e eu vou começar a me enrolar também, né? E o planejamento financeiro, ele deve ser feito em 3 passos.
Primeiro, deixar a acomodação de lado. A gente tem que dar uma sacudida na cadeira e começar a se organizar. Eu sempre falo que a primeira organização das finanças é mais ou menos quando a sua casa está toda desarrumada e você precisa, e vai chegar visita. Você arruma de um jeito ali, coloca tudo no armário, e aí você vai, depois quando você vai tirando do armário, você vai colocando as coisas no lugar. Mas a primeira coisa que você faz, dá uma bagunça, você não sabe onde que você guarda aquela almofada que está fora do lugar, aquele copo que está sujo, e você vai escondendo, e depois você vai arrumando as coisas aos poucos, né? De uma maneira mais tranquila. Então deixa a acomodação de lado, e depois que você conseguiu essa primeira motivação, é motivação para você continuar, porque vai ter muita pedra no caminho, vai ter redução de renda, vai ter mudança de emprego, vai ter um monte de coisa que vai acontecer no meio do caminho, e aí com o tempo limitado que a gente tem, né, e os imprevistos que vão acontecer, não deixar a peteca cair e seguir com essa motivação. Né? E um amadurecimento durante o processo, é aproveitar o processo, aproveitar para aprender e aproveitar para continuar a fazer tudo que a gente está fazendo. Né? E aí eu volto, olhando para os sonhos, a gente consegue ter mais essa motivação muito mais clara. Né? E a última coisa é, depois que você conquistou tudo que você quer, a sua independência financeira, guardou dinheiro, doe. Né? Doe para uma causa que você acha importante, para alguma instituição que você se sinta confortável, né? E às vezes a gente pensa que a gente tem que doar sempre, né? Mas como que eu vou continuar, ou principalmente se você já doa, né? Não estou falando para parar de doar, mas se organizar financeiramente também é um motivo altruísta, porque como que você vai continuar doando se você não tem renda, né? Ou se você não tem uma renda para imprevisto, uma reserva para imprevistos, como que você vai continuar essa doação? E aí, enquanto não dá para doar dinheiro, doa tempo, fazendo algum trabalho voluntário, alguma coisa. Então, eu queria deixar para vocês meu muito obrigado por estarem assistindo aqui, por ter bastante interação, foi muito legal ter a interação que teve, e um futuro melhor depende somente de vocês, somente de vocês. Então, sejam felizes, muito obrigado e boa noite. A MM Cosmetics falou, hoje no mínimo 30 anos de pagamento da casa pelo banco. Exatamente. Né? Eu falo que quando a gente tem dívidas, todo mundo que tem algum problema financeiro consegue resolver esse problema financeiro se tiver tempo e saúde. Porque se a gente tem dívidas, a nossa maior dívida provavelmente vai ser uma casa. Né? Então, em 30 anos, se a gente tiver tempo e saúde, em 30 anos a gente vai pagar essa casa. Né? Se você for um funcionário público, por exemplo, você pode pegar um consignado até 10 anos de duração. Então, você vai pagar esse consignado em 10 anos. Então, se você não pegar dívidas novas, você resolve os problemas financeiros. Vai levar o tempo. Né? E aí, como fazer mais rápido? Colocando um planejamento de uma maneira mais tranquila, e de uma maneira mais eficiente, em que ele faça com que o dinheiro trabalhe para você e que você consiga realizar os sonhos muito mais rápido. Então, boa noite, pessoal. Adorei a interação que a gente teve e até a próxima live.